Folha BR fungando no cangote da notícia. Estamos aqui com o senhor Jair Lupinassi. Jair Lupinassi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Guto? Jair, pelo seu conhecimento que você tem ali na Câmara Municipal, tantos anos trabalhando no Legislativo, o que o senhor achou das palavras da presidente da CP, Ana Salete, em relação à investigação da CP? Bom, uma comissão processante, para quem não sabe, ela delibera sobre infração político-administrativa contra vereador e contra prefeito, os agentes políticos do município. Uma CPI já é uma comissão parlamentar de inquérito. Essa tem a doutrina de fazer, inclusive, investigação. O que a comissão processante não pode. A comissão processante, ela só deve pegar os autos, analisar, tá certo? Após deliberar de aceito pelo plenário da Câmara, ela tem até 5 dias para notificar o denunciado, no caso a prefeita, para que arrole até 10 testemunhas e faça a defesa prévia. Aí então, a comissão processante senta, analisa e decide pelo prosseguimento ou pelo arquivamento. Nesse caso é levado ao plenário, que é deliberado pela maioria absoluta. Nesse caso é a maioria absoluta. Em se tratando do prosseguimento da comissão processante, deve-se instaurar todo o procedimento que dá no rito do artigo 90 da Lei Orgânica, o próprio regimento interno, e acompanhado do Decreto-Lei 201, que dá o rito do processo contra a infração político-administrativa. Nesse caso, pelo que eu vi, falta conhecimento, orientação e a doutrina jurídica que dá amparo e diretrizes no acompanhamento e no desenrolar desse processo. Bem, quanto à sua pergunta, eu só posso esclarecer que se existe formação de opinião antecipada, se existe indução para o arquivamento, ou se existe já um procedimento de arquivamento, cabe aos vereadores, que são os lídimos representantes nossos, que nos dão o direito de cobrá-los também. Agora, se isso não ocorrer, o Ministério Público que faça parte dele. A justiça só pronuncia-se quando provocada. Se pode ter certeza que nesse caso ela vai ser provocada. O senhor acha que a CP deve ouvir as testemunhas? Ela tem por obrigação de ouvir as testemunhas, a não ser que não há testemunhas arroladas. Mas pelo menos o denunciado tem que ser ouvido em primeiro lugar e depois o denunciante. Ora, se eu faço uma denúncia ou se você faz uma denúncia, tem que ser ouvido por que ele se pronunciou. O que levou ele a fazer essa denúncia? Tem que se ouvir o denunciado para que dê a ele o direito de defesa prévia escrita e em depoimento por que ele está sendo denunciado. Esse é procedimento legal em qualquer rito processual. A comissão processante não é diferente. O que cabe à comissão processante, além de uma outra, é julgar. Ela tem direito e tem autoridade para, inclusive, cassar mandato. Esse é o procedimento da comissão processante. A comissão processante pode estar sendo investigado juntamente a denúncia junto com o Ministério Público? Claro. Os dois podem ser paralelamente? Claro. Uma coisa, outra coisa. A comissão processante, ela só tem prerrogativa para apurar e julgar infração político-administrativa. O Ministério Público, além disso, pode e deve apurar, quando pronunciado, quando provocado, o crime de responsabilidade e as improbidades administrativas do agente político. Nesse caso, qualquer um que procurar o Ministério Público, desde que seja eleitor, desde que seja interessado, desde que seja um partido político, pode ter certeza que o Ministério Público já está fazendo isso no Brasil todo. Juquitiba não vai ser diferente. O vereador Cássio, ele protocolou a mesma denúncia, o relatório das pinturas das escolas, o que motivou a abertura da CP, também em mãos ao promotor. Se isso ocorreu, se pode ter certeza que vai ter diferenciação, vai ter divergência na análise. Primeiro porque lá vai ter uma conduta neutra, direcionando apenas que apure a verdade dentro do que diz o preceito jurídico. Na Câmara vai ser analisado politicamente, e essa Câmara politicamente já está envolvida mais do que... Olha, é terrível analisar dessa forma, mas a gente vê, eu fui procurado por vários vereadores, você é testemunha, e eu disse o que poderia acontecer, e aconteceu o que eu disse, tanto na CPI do ano passado, quanto nessa CPI.
Então não era a minha opinião, era o meu conhecimento e pelo que eu estava prevendo. E aconteceu. É vereador fazendo barganha, é vereador fazendo troca de emprego, é vereador sendo pressionado, é vereador que não tem coragem e a população fica à mercê de tudo isso. Senhor Jair, em essa comissão processante, tendo já uma opinião formada e não satisfazendo ou não apurando toda a verdade, como foi dito e como foi apresentado e não ouvindo as testemunhas, cabe uma ação no Ministério Público? Vocês pretendem tomar uma atitude, algum munícipe, algum partido político? Não sei. Em relação a essa CP? Aí tem que ver os partidos políticos, aí tem que ver os interessados, aí tem que ver aquele que se julga no direito de pleitear, que se faça justiça na Câmara também. Porque na hora de pedir voto, todo mundo promete defender a população. Porque a primeira CP já não foi aceita. E essa segunda parece que não está sendo bem. Eu não tenho acompanhado muito próximo porque eu viajo muito. Graças a Deus eu presto serviço a várias empresas no sentido de administração pública. Hoje a gente é seminarista, mas o pouco que eu vejo e pelo que a gente fica sabendo, a comissão não pode antecipar nenhum tipo de voto. A comissão não pode antecipar opinião. Ela não pode formar juízo antes da entrega do relatório final. E se isso ocorreu, está premeditado. E tudo que é premeditado, a gente sabe que é direcionado, infelizmente. Cabe uma ação no Ministério? Cabe. Qualquer cidadão, qualquer partido político, qualquer associação, qualquer eleitor, ele é lídimo no direito de representar contra qualquer coisa errada. Contra mim, contra vereador, contra a imprensa, contra o prefeito, seja quem for. O errado tem que ser apurado. Infelizmente, o apurado em Juquitiba nem sempre é contra o errado. Senhor Jair, muito obrigado e um bom dia. Bom dia, parabéns pelo seu trabalho, parabéns ao Guto e que Juquitiba não fique à mercê desses fatos. Nós precisamos de muitas coisas boas.